É, tempo atrás, entre esporte radical, jogos radicais, as diferenças democráticas, os campos estatais, a aplicabilidade e o termo mutatis. A teoria mutogênica, mutantes, que coloca os campos aparativos, produtivos e reprodutivos por nossa natureza e pesquisa entre a sua estrutura e a minha estrutura. Ele é neutro, ela é neutra, nos coloca estas. Estas serás o quê? Acumulações estas serão capitais, estas serão expansões, estas pesquisas serão como outras, que não vai haver uma repercussão anatômica entre as contradições ligadas à necessidade e à proteção ambiental, como coloquei. Então, quando eu falo sobre efeito destrutivo e construtivo, falo do consumo máximo de oxigênio. Quando eu falo de efeito destrutivo e construtivo, eu falo também de sistema energético. Se eu falo de processo gasoso, falar do processo gasoso retorno venoso. O retorno venoso tem que haver essas trocas que vai ajudar a balancear, não acumular, ou seja, e possa prejudicar havendo uma placa de ateroma. Quando nós falamos sobre toneladas de CO2, como foi colocado o índice aqui, nós temos que entender também que o próprio autor, Michael Love, coloca também sobre o tempo livre. E quando estudamos sobre o tempo livre, vamos falar sobre as administrações entre o planejamento, as usinas, a energia, os campos sindicais, as mudanças civilizatórias, os campos de desastres, de mudança climática, altitude, atitude, ou seja, elevações, questões que venham colocar efeitos e a gravidade ligada ao nosso próprio corpo e nos campos nasais, no ciclo ventilatório. Então, as gigantescas e obsoletas a energia, né? Lógico, energia solar, pela manhã também, há questões também, os campos superficiais que foram colocados, não queimaduras, a primeira classe, ou seja, primeiro grau, mas estou falando sobre superfície ligado à pele e outros campos edemáticos, dermatológicos, que não é minha área, mas passa atravessado com um campo substantivo ou com campo adjetivo relacionado a nosso tipo de marginalização, ou seja, nos campos energéticos alternativos, como colágeno, como um tipo de substâncias que vem ajudar e reestruturar no campo empresarial de outras emendas e outras disciplinas que relacionam a saúde e também as condições essenciais e transcendências ligadas aos trabalhadores e o processo entre esses doutores EAD, que eu estou inserido, mas com um doutorzinho bem pequeno, uma graduaçãozinha bem pequena, ok? Então coloca moléculas e planejamentos, essa lepetina bem pequena, nos coloca saciedade para se doutorizar, ou seja, doutorizar o campo do tempo livre, doutorizar os fatos, doutorizar as condições, doutorizar o trabalho, que é um deslocamento, doutorizar que o movimento e a energia e a economia relacionado ao gesto motor relaciona a sociedade e os impactos ambientais. Doutorizar que os movimentos políticos com os movimentos populares são delegados entre, como coloquei alguns autores aqui. Okay? Então, a maneira que podemos ver nível local, nível tipo, nível extremos, cavidades, profundidades, se é superficial, se é muito profundo, entre esses edemas que ocorrem ligados ao tempo livre. Então eu vou colocar uma questão aqui, venha subsidiar o transporte público. Quem venha subsidiar o transporte público? Então, subsidiar a energia solar para competir com a energia fóssil. A jornada de trabalho semanal deve ser reduzida para 30,25 horas, ou menos ainda, se isso reduza a produção. É a pergunta. A natureza democrática do planejamento
não é contraditória com a existência de especialistas, mas o papel não é decidir, e sim apresentar seus pontos de vista, muitas vezes diferentes, se não contraditórios, à população para que ela escolha a solução. Ok? Então a democracia escolhe diretamente o nível local, nacional, posteriormente global, né, entre as principais opções. O transporte público deve ser gratuito, ou seja, aí coloca fatores de energia, os campos fósseis, relacionam os campos de trabalhos ligados aos meios de produções, também são efeitos solares, ou seja, os filtros solares, ou seja, a maneira pela manhã, o acordar, quais são os meios de produções ligados ao metabolismo basal, que eu falei, que é o primeiro casamento entre o processo de gordura. Como é que o meu próprio funcionário vai ser melhor diante desses poderes relacionados à mercadoria, que é o próprio corpo? Quando eu falo de fóssil, eu falo de que fósseis? Eu falo de arqueologia, história, pesquisa, profundidades, que vem aquém dos trabalhadores. Como já falei do Vietnã, falei da guerra de Hiroshima, lá, essa gravidade nuclear que ocorre entre os consumos, e quem estudou os campos periódicos da bioquímica, não tem como estudar a física, porque a forma física vai nos condizer sobre a nossa forma social de erros e deserros e acertos e os acertos que ocorrem na nossa forma alternativa comumente proposta. Então, um progresso entre o tempo livre nos coloca um tempo nacional, e um tempo nacional coloca um tempo regional, e um tempo regional nos coloca um tempo federal, tempo nacional, tempo municipal. Quando eu falo tempo regional, é uma região. Nacional está ligado ao contexto totalizado, esse tecido, essa teia que ocorre por meio das lutas e os seus direitos. Aonde a luta, ou seja, não há, vitórias, não há processos. Muitas vezes alguns colocam esses fatos, são muito realistas. É lógico que onde a luta vai ter, mas vai ter momentos que você vai perder. Mas essas perdas você vai administrar no seu capital e no seu empreendedorismo, ligado ao campo ecológico. O que é a abstração? A abstração nos coloca estruturas, elementos que muitas vezes são operáveis nesse processo, e essa operatividade entre o sujeito e o ambiente vai haver o quê? Um transparecer peculiar de cada um. O que vai abstrair? Embora alguns autores, lembrando o Lebrun, em momentos que a gente lembra, o Geraldo Lebrun, que ele fala, vamos esforçar essa abstração que é o tempo, vamos se esforçar nessa abstração que é a academia de letras, vamos se esforçar nessa abstração que é a universidade para todos, nessa abstração, como mostrei na década de 80, o índice de alfabetização e analfabetismo. Às vezes, o jeito que eu estou falando aqui, para algumas pessoas, eu sou um analfabeto. Eu conheci com algumas pessoas, doutoras e doutores aí, vamos doutorizar. Estou todo dia tentando saber falar de maneira correta, num processo histórico, antológico, fisiológico ou filosófico, né? Filosófico, que coloca um campo igualitário, mas esse regime entre a própria linguagem nos coloca uma destreza no nosso próprio poder, que é a produção ilimitada e as mercadorias. O tempo comprado, o tempo mercadoria, o tempo livre, nos coloca especialistas nesse papel ligado ao consumo. Então, quando eu falei sobre o consumo máximo de oxigênio, se a pessoa entender o que é retorno venoso, vai entender o que eu quero dizer sobre o quê? Muitas vezes uma fobia, a pessoa pode ficar asfixiado, né? Relacionado ao local, a gravata, uma dor na nuca, uma angina. Às vezes o CO2 coloca fatores importantes que vêm a relacionar, que é uma autenticidade que ocorre na realidade, na potência capital econômica que ocorre. Esse encontro com o homem, a indústria e o sujeito a indústria, a máquina, o homem sendo uma máquina para cultivar a própria máquina, se coloca redes e telas digitais nessa linguagem. O que é hoje? E deixa o quê? E deixa a vida, deixa a pesquisa nos levar. Leva